gente vai falar aqui sobre o Dia das Mães, né? E a gente não tá fazendo um encontro de Dia das Mães normal, que seria trazer a família toda, né? Seus filhos, como é a relação com seus filhos, enfim. A gente tá aqui, vestidas de uma forma bem leve, gostosa, sentadas, bebendo um cacau, tirando um tempo pra gente, né? E o quanto você vê que isso é importante dentro da maternidade? Começando do começo, o que acontece com a gente dentro da maternidade é que a gente é ocupada. É como um território que passa a não ser mais só nosso, né? Porque o nosso corpo começa a se transformar por dentro com uma vida que você está gerando e que vai te ocupando, inclusive ocupando boa parte da sua energia, porque boa parte da sua energia está sendo usada para produzir um novo ser. Sim. E tudo isso sem você ter a menor ideia de que aquilo está acontecendo, né? Quantas pessoas descobrem a maternidade depois que já estão alguns meses grávidas. E mais do que isso, né? Sem ter o menor controle. Então, ao mesmo tempo que isso é lindo, porque é uma fé absoluta no fluxo de que vai dar certo quando você quer e você se entrega para o processo, porque não tem outra alternativa, simplesmente não tem. Mas, ao mesmo tempo, é assustador, porque você fala, caramba, algo está acontecendo dentro de mim com essa intensidade, com essa volúpia, por assim dizer, sem que eu tenha o menor controle e está me tomando por dentro. E eu acho que quando eu tive a experiência da gravidez, né, das 2 gestações, mas mais ainda do parto natural, que foi meu segundo parto, porque eu tive 2 experiências, eu tive essa certeza de que nós mulheres realmente somos aquelas que trazem a inovação para o mundo. Porque a gente se abre para ser canal de verdade. A gente se abre para ser canal e para colocar no mundo algo novo. Não tem nada mais novo do que um ser novo. Sim. Um ser intacto, por assim dizer, né? Claro que ele vai vir depois e vai ser marcado por aquilo que você acredita, pelo que o pai da criança acredita e por todas as outras coisas que vão influenciar. Mas na hora que ele chega, ele é a novidade pura, assim. E é a novidade pura para você também, embora você tenha convivido com ele, sei lá, 40 semanas dentro da sua barriga, né? E depois eu brinco, assim, né? Tem um espaço que quando eles vão ficando maiores, que parece que talvez os filhos, por conhecer a mãe por dentro, não tem muito respeito pelo corpo da mãe, no sentido do espaço físico, do limite, sabe? Como é isso? E aí eles grudam, pegam, pulam e se jogam. E não importa se você está segurando uma xícara de cacau, se você está segurando 30 pratos, eles não querem saber. Então invadem esse espaço, né? E muitas vezes eu falo assim, limite de espaço aqui, meu campo, meu corpo, hoje é meu. Porque é uma sensação, muitas vezes, de invasão. Sim. Invasão através do som, daquela fala que fica mamãe, 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 mamãe o dia inteiro. Sim. E também através do toque, que muitas vezes você não quer, né? Claro que muitas vezes você quer e acha delicioso, e você também vai fazer essa invasão com eles, né? Quantas vezes a gente pega um filho e cheira e abraça, e, sem saber, sem perguntar se eles querem. Sim. Mas isso acontece do outro lado também. Então esses espaços para que a gente possa ter o nosso momento, a preservação de um momento de silêncio, né? Ter que gostoso ficar assim dentro de um espaço onde a gente possa conversar com calma. Eles são raros, né? Em determinados momentos da maternidade. É um privilégio. Sim, super. E tem um lugar... Eu não sou mãe ainda, né, Mari? Mas eu fui e sou professora de yoga. Acompanhei muitas mulheres durante a gestação. E percebi, assim, durante esse crescimento, né? O crescimento da mulher também. Sabe? Assim, uma força que vinha, um negócio. E antes, as posturas, né? Dentro da prática, a postura da própria mulher era um pouco menor, um pouco, às vezes, de dúvida. Que do nada começa a se tornar uma coisa, tipo... É uma leoa mesmo, assim, sabe? Que começa a crescer dentro do corpo da mulher junto com o filho. Então, eu percebi esse crescimento, né, de cada uma das mulheres, e percebi também as dúvidas que vão se gerando e essa culpa,
às vezes, por você estar tirando tempo por você. Como se você precisasse estar o tempo inteiro a serviço da criança, porque ela depende de você, né? Você é responsável por ela, mas como encontrar esse equilíbrio onde você entrega tudo que você pode entregar e também dá pra você, porque sem você ter, não tem como entregar. Não tem. Algumas coisas, né? O que eu sinto de mim, assim, quando eu me tornei mãe, é que eu percebi com muito mais nitidez o desequilíbrio entre a minha energia masculina e feminina. E essa história do fazer, né, que eu acho que a minha geração foi muito até incentivada. Vai, conquista o mercado de trabalho, vai, tenha seu dinheiro, vai, faça aquilo que você quiser. Não de uma maneira equilibrada no sentido de, puxa, o que a gente está fazendo há tantas gerações a respeito do cuidado da família também é algo maravilhoso. Então eu sinto que esse conflito, para a minha geração, era um conflito quase que de negação entre o que veio antes e o que estava sendo colocado agora como disponível, e também não só como disponível, mas como desejado. Então eu percebi em mim que a maternidade me resgatou um lado feminino que eu tinha e que por muitas vezes eu neguei, e propositadamente até, não, isso aí é fraqueza, isso aí é não abrir espaço para sua agenda ser dominada por você, né? Se você tiver que cuidar, você não vai poder fazer aquilo que você veio fazer, que é colocar o seu trabalho no mundo. E a maternidade me conectou com, nossa, que gostoso também poder ficar, que gostoso também poder não fazer nada, que gostoso poder cuidar do ninho, que gostoso poder gestar e perceber a transformação dentro de mim num lugar de susto, de espanto, de maravilhamento ao mesmo tempo. E do outro lado, será que eu quero fazer com tanta potência? Será que eu quero fazer com tanta velocidade? Então, acho que a maternidade, para mim, foi um resgate do meu ritmo natural. Porque é isso, né? O processo de gestar, ele é um processo que não tem como você acelerar. O ser vai se formando dentro de você no ritmo próprio dele, né? Tudo bem, é a sua vida que está gerando aquela outra vida, mas não é o seu ritmo que está mandando naquilo. Pelo menos não voluntariamente, você não consegue controlar aquele tempo. E essa sabedoria de um ritmo mais natural te conecta com o que você está vivendo na vida, para você perceber, será que o que eu estou vivendo na vida está no meu ritmo natural? Será que eu estou extrapolando o meu próprio ritmo? Será que o ritmo que eu estou impondo à minha vida está me ferindo de alguma maneira? Então eu acho que o equilíbrio começa a aparecer dessa percepção do próprio ritmo interno, de como você vai, de verdade, fazer com que a sua vida seja ou venha para um ritmo mais natural, né? Como que a sua vida pode se incorporar, né? Como é que você pode incorporar na sua vida o seu ritmo mais natural? Eu acho que começa daí. E aí, em relação à história depois, quando os filhos já estão no mundo, né? Sem dúvida, é aquela história, né? Quem cuida de quem cuida? Se a gente não tiver aqui o que oferecer para cuidar, a gente não vai conseguir. E isso vem até da atenção, né? Quando as crianças pedem, mamãe, me dá atenção, me dá atenção, me dá atenção. O que elas estão pedindo, na verdade, é carinho, né? É isso, é um aconchego, é uma presença. E se a gente não está presente ali, elas sentem. E elas sentem tudo, porque elas não percebem só o que a gente fala, nem o que a gente faz. Elas estão captando, as antenas delas são muito mais livres, né? E afinadas do que a nossa. E elas começam a captar, por mais, não, eu tô aqui. Não, você não tá aqui, mamãe. Elas sentem que a sua cabeça tá em outro lugar. Sim, você tá fisicamente, mas ali na tua mente você tá em vários outros lugares e aí não nutre, né? Não nutre. Então eu acho que isso é um aprendizado, assim, de como você, quando estiver disponível para os seus filhos, estar mesmo disponível. Eu, particularmente, falando de mim, para eu estar disponível para os meus filhos, antes eu preciso dar atenção para mim. Seja fazendo a minha meditação de manhã, minha atividade física, dormindo bem, né? Seja estando com as amigas, me interessando pelas coisas que
chamam minha atenção, com tempo para estudo, com tempo para trabalho. E aí sim, né, estando com isso equilibrado, eu consigo de fato estar com as crianças. Mas eu percebo que às vezes se eu entro numa toada de só maternar, eu fico muito desgastada. Cara, isso é incrível. E eu percebo assim na minha própria vida, como quando eu iniciei esse lugar da prática, né? Então colocando, né, se a gente for fazer uma comparação da sua maternidade com a sua própria saúde ou o próprio sucesso da sua vida. Tem um lugar onde às vezes a gente entra, que é o lugar em que você precisa acordar muito cedo, fazer todas as práticas, né? As suas meditações, as suas práticas físicas, precisa se alimentar bem, precisa se hidratar, você precisa ler muito, você precisa trabalhar bastante. Não sobra espaço para você poder dormir um pouco mais, às vezes poder assistir um filme, às vezes poder descansar, né? Esse tempo de ócio, que é o tempo que, assim, parece que você tá fazendo tudo aquilo que é bom pra sua alma, mas a sua alma, ela só quer calma, ela quer silêncio pra ela poder falar, né? Não ficar nesse lugar, assim, onde a sua mente tá o tempo inteiro ativa, trabalhando junto com o seu corpo e não tem espaço pra nada, né? Então, às vezes é só a inclusão mesmo de momentos de pausa, momentos onde você vai talvez se sentar com uma roupa confortável, sem ter nada te apertando, sem ter nada, né, te incomodando em nenhum lugar, e você vai só talvez colocar uma música gostosa, colocar um cheiro gostoso, ou estar com alguém que você ama e se entregar para aquele momento, né? Às vezes até com seus filhos juntos, mas nesse lugar de mais calma, né? E as crianças percebem isso muito, assim, me lembrando aqui de alguns momentos do começo, né, da gestação, ou da licença maternidade, por assim dizer. Eu acho que na primeira licença maternidade eu ainda estava muito conectada com isso. Tenho que. Inclusive no que era dito, no que me foi dito, no que eu li sobre como ser uma boa mãe. Como estabelecer horários, como estabelecer rotina, como estabelecer, né, que a criança vai dormir, como conseguir, quantas horas de sono uma criança de 6 meses tem que ter, etc e tal. E no final, você percebe assim, cara, eu não tô conseguindo sentir o que é ser mãe. Diante de todas as coisas que eu tenho eu não me permiti sentir. Eu tenho uma professora incrível que ela conta que ela foi fazer um curso de mindfulness com o Jon Kabat-Zinn, lá em Harvard. E que a bibliografia para chegar no curso era um negócio gigante, assim. E aí falavam de todos os estudos sobre mindfulness, sobre toda a ciência já, né, documentada de que mindfulness é bom para o nosso sistema imune, que mindfulness ajuda na psoríase, que mindfulness ajuda a diminuir a pressão cardíaca, que mindfulness ajuda blá, blá, blá. Enfim, todas as coisas que a gente sabe que o mindfulness ajuda. E ela disse que a primeira vez que ela sentou para meditar, ela falava, nossa, meu sistema imune já tá melhorando, nossa, não sei o que dizer. E ela, obviamente, não conseguiu entrar em meditação, porque ela ficava pensando em tudo aquilo que ela tinha lido, que deveria acontecer com ela na hora que ela sentasse para meditar. Então, a possibilidade desse espaço vazio, que é justamente o tempo de sentir, tinha ido embora. E eu sinto que na maternidade a gente corre muito esse risco, se a gente ficar conectada com aquilo que as pessoas dizem pra gente que a gente tem que fazer. E as pessoas adoram dar palpite sobre a maternidade, incrível, né? Na barriga já começa a dizer sobre o nome, já começa a dizer de que data que as pessoas acham que vai nascer, já começam as apostas, já começa um monte de coisa, né? E até tudo que você tem que ter, a lista do enxoval. E no primeiro filho eu me deixei muito contaminar pelo externo. E eu acho que foi natural, porque talvez eu tivesse num outro momento mesmo da minha vida. No segundo filho, pra mim foi completamente diferente, assim. Primeiro porque, assim, enxoval, que enxoval? Isso é o de menos, assim, né? Você sabe que você não vai mais esterilizar a mamadeira, você sabe que você não vai mais esterilizar a chupeta, porque você já percebeu que aquilo não é o importante da maternidade. Então, é assim, o que eu tô sentindo com esse bebê na minha barriga, né? O que eu quero para esse bebê? E eu me lembro que a única coisa que eu pensava, assim, e pensava constantemente quando o segundo estava na minha barriga era, se eu puder pedir alguma coisa, eu só quero que os dois sejam amigos. E é muito lindo de ver, assim, o quanto eles são muito próximos. Um tem 8 e outro tem 10 hoje, né? E eles são muito amigos. Brigam, tá? Mas eles são muito, 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 muito próximos. Eu sei que eles se amam muito. Isso é muito gostoso e muito gratificante para mim.
Mas eu me lembro de uma noite em que eu tava lá, 3 meses, e o João, ele é o caçula, né? Ele tem uma sensibilidade diferente. O Miguel, ele é mais mental, mais racional, super perspicaz, ele tá aqui, ele sabe o que todo mundo tá pensando, ele percebe muito o outro. E o João, pisciano, ele é mais desse lugar etéreo, assim, sabe? E eu tava sentada na cadeira de amamentação de madrugada, exausta, pensando, nossa, será que eu vou dar conta? Nossa, será que eu tô sendo uma boa mãe? Porque eu tinha realmente deixado de lado tudo aquilo que tinham me dito que eu tinha para fazer aquilo que eu acreditava que era o meu possível. A começar pela história da amamentação, porque o Miguel mamava muito e mamava bem, e a pega dele era boa desde o começo, até no sentido de... me machucou um pouquinho no começo o peito, porque ele mamava demais. E o João, ele se aproveitava do peito, fazia carinho, ficava no meu cabelo, fazendo assim e tal. Ele queria outra coisa, não queria comer, ele queria ali ficar, tipo, adorava quando eu olhava no olhinho dele e tal. Não queria coisa, tipo, papá, comi, tá, não sei o que, vou fazer outra coisa. E aí foi uma consultora de amamentação na minha casa e ela falou, não, você tem que pegar e rodar a língua para um lado e rodar a língua para o outro e bota no peito de um jeito e depois você troca o peito e daí controla 7 minutos, faz assim, faz assado. E eu falei, cara, isso tá virando uma tortura, eu não vou fazer nada do que ela me mandou e vou deixar essa criança ser do jeito que ela é. Mas eu tava preocupada com a história de será que é por aí o caminho? E eu tava pensando em tudo isso e mais as coisas que estavam acontecendo, a relação dele com o Miguel, se eu ia conseguir dar atenção pros dois. E o berço ficava relativamente perto da minha cadeira de amamentação, mas não muito perto. Ele colocou a mãozinha pela grade, na hora que eu tava pensando, assim, e começou a fazer carinho em mim. E aí você fala, cara, tem umas coisas muito inexplicáveis na maternidade, que é assim, sim, você só sabe que é aquilo e pronto. Sim, exatamente. É o sentir, né? É incrível como... Às vezes a gente coloca... Quando a gente quer decidir alguma coisa com a nossa mente, a gente coloca todas as opiniões, né? Aquele escritor, aquele filósofo, aquelas pessoas, pode ser, pode não ser, a lista de prós e contras de tudo. E quando vem o sentir, é aquele bum, né? É aquele... Ninguém pode dizer o contrário. Quem vai dizer o contrário daquilo que aconteceu, né? Daquilo que você sentiu naquele momento com aquela mãozinha... Que incrível. E aí você chora e agradece. E pronto. E pronto. E segue, né? E segue. E não é muito incrível, assim, que a gente se torna mãe, né? Então, a gente deixa esse corpo se tornar casa, né? Se tornar lar para um outro ser. E, ao mesmo tempo, isso fica... Eu acho incrível isso. E, ao mesmo tempo... A nossa mãe também foi casa pra gente. Pra mim, eu vejo isso como, ok, a gente se solta, né? Tipo, tudo bem, era um negócio aqui, sai daqui, se torna um ser humano e não é mais eu, né? Tanto que tem muitas mulheres que falam que... algumas, eu tava vendo até esses dias no Instagram, uma mulher incrível, depois eu tenho que te mandar ela falando que o papel da mãe não é cuidar do filho, é fazer com que o filho seja completamente independente dela, né? Não precise mais dela pra vida. Mas aí, ok, isso solta, né? A pessoa solta. Mas tipo, formou de tu, entendeu? Era tu aqui dentro, era tudo que você é, e era tudo que tudo que você foi dentro da sua mãe, tudo que a sua mãe foi dentro da sua avó, e tudo que aquilo... Não é muito incrível essa linhagem que vai acontecendo e que vai tecendo meio que uma unidade mesmo de vida de pessoas e que parece que tá separado, mas é tudo uma mesma coisa? Como que a tua relação, assim, depois de se tornar mãe, mudou com a tua mãe? Mudou ou não? Então, pra mim foi muito louco, né? Porque minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos. E então eu tive um luto da minha mãe, me despedindo, vamos dizer assim, da adolescência para entrar na idade adulta. Sentindo que a minha relação com a minha mãe tinha sido uma relação muito, muito, muito intensa, porque foi uma relação de amizade, mais até do que eu via as minhas amigas tendo. Tanto é que as minhas amigas adolescentes, elas morriam de inveja que eu conversava sobre temas com a minha mãe, sexo, namorados e tudo mais. E ela me contava muitas coisas da experiência dela.
E quando ela faleceu, né, eu lembro do dia do enterro, ela teve um AVC, então ela morreu de maneira repentina, assim. Ela ficou um mês internada em coma, mas foi rápido, porque ela tinha 48 anos, ela ia para trabalho de bicicleta, nadava 3 vezes por semana, dançava, tinha uma vida super ativa, não fumava, não bebia. Então foi um susto assim, pra gente. Ela tinha pressão alta, mas tomava remédio, estava controlada. Mas ela me dizia sempre, desde que eu era muito pequena, que ela ia morrer antes dos 50. Era uma coisa muito doida, assim. Não sei até hoje de onde ela tirou essa ideia, que acabou se concretizando, assim. E quando ela faleceu, eu lembro que eu estava no enterro e eu comecei a me comunicar com ela com uma borboleta amarela que passou, na verdade, no hospital, um dia que ela estava lá em coma. É uma história que eu sempre conto. E meu pai e eu, a gente estava na UTI com ela, e aí ele falou, Mari, para mim tá muito difícil ficar aqui, eu vou descer, vou fumar um cigarro, vou lá embaixo tomar um ar. Eu falei, tá bom, pai. E de repente, quando ele saiu, ela estava entubada, mas ela começou a chorar. E eu achei aquilo estranho, porque foi muito sincrônico o momento que ele saiu e ela começou a chorar. E ele voltou, tipo, uns 2 minutos depois. E aí eu falei, o que aconteceu, pai? Não, sua mãe me deu um beijo. Eu falei, como assim mamãe te deu um beijo, pai? Mamãe tá aqui, né? Não, uma borboleta amarela veio no meu rosto e me deu um beijo e era o beijo da sua mãe. Uau! E desde aquele dia, a gente, assim... Borboletas amarelas aparecem em momentos importantes e significativos, assim, né? E ela, quando o caixão estava descendo, eu vi uma borboleta no cemitério. E essa borboleta, para mim, trouxe o seguinte recado. Ainda bem que o tempo que vocês tiveram foi um tempo em que vocês aproveitaram muito. E da melhor maneira possível e da maneira mais intensa possível. Então, eu acho que minha relação com a minha mãe trouxe para mim uma certeza sobre aquilo que é um vínculo intenso, a gente tem que realmente aproveitar na vida, sem saber se vai terminar hoje, amanhã, daqui a 50, 100 anos, né? Porque era muito intensa a nossa relação, continua sendo intensa, porque agora ela mora dentro de mim, e eu converso com ela muitas vezes ainda, mas também tem esse lugar de hoje, por exemplo, eu não sei mais o que minha mãe me diria em determinados momentos da minha vida. Claro que tem uma voz interna dela que está aqui dentro de mim, mas é diferente de você ter o acompanhamento da sua mãe ao longo da sua vida o tempo inteiro. E quando eu virei mãe, eu costumo dizer que eu vivi um novo luto, porque uma coisa é você não ter mãe, outra coisa é você ser mãe sem ter mãe. E muitos momentos e muitas madrugadas e muitos momentos de cansaço. Especialmente no primeiro filho, eu ficava pensando como eu queria que ela estivesse aqui, porque eu sei que com ela eu ia confiar e entregar, e ao mesmo tempo eu sei que ela ia descobrir o que eu preciso sem eu precisar dizer. Aquela história da dificuldade de pedir ajuda, e que eu não precisaria falar nada, mas que ela ia resolver para mim, ia fazer o supermercado, ou ia me deixar dormir, ia ficar com o filho. E aí eu comecei a contar com outras ajudas e comecei a pedir ajuda, a aprender a pedir ajuda, que foi muito especial também. Mas todas aquelas coisas que a gente se dá conta do esforço que são depois que a gente vira mãe, tipo passar as madrugadas acordada, né, ficar zelando um filho com febre durante a noite toda, ou ficar realmente conectado, né, conectada a alguém que está distante da gente, na hora que você deixa na escola, mas que você sabe que naquele dia aconteceu alguma coisa que a criança ficou triste e você não conseguiu se desprender. Então, é uma carga mental e sentimental também, que a gente não consegue muitas vezes mais desconectar completamente. E eu tive muita vontade de agradecer a minha mãe por tudo isso, né? E falo, puxa, que pena que eu não consegui me dar conta de tudo isso enquanto ela estava viva. Mas falei, agradeci, onde quer que ela esteja, ela me ouviu agradecer várias e várias vezes, né? Mas é super interessante essa história da linhagem, porque eu acho que eu tô cada vez mais parecida fisicamente com ela, porque quando ela faleceu, eu era muito mais parecida com meu pai, e às vezes eu olho e falo, nossa, olha a minha mãe, olha o sorriso da minha mãe, olha o olhar da minha mãe, a voz é muito parecida.
Muitas vezes as pessoas ligavam logo depois que ela tinha falecido em casa e falavam: oi, Bia, ela chamava Beatriz, tudo bem? Eu falava: não, é a Mari. Poxa. Então tinha essa história da voz parecida e também do resgate desse feminino, né? Que eu acho que essa linhagem de mulheres, eu me conectei muito com ela depois, quando eu comecei a entender mais o meu feminino, me conectei muito com a mãe dela. As duas tiveram uma relação desafiadora em muitos pontos nesse lugar do feminino. Me conectei muito com a mãe do meu pai também, né? Nesse resgate, que era uma mulher que saiu do país de origem. Minha avó é mexicana, a mãe do meu pai, abandonou as amigas. Então eu fiz uma entrevista com ela, por exemplo, quando ela tinha 90 anos. Eu falei: vó, o que você mais sente falta, assim, do México? Ela falou: das minhas amigas. E que ela tinha as tardes de jogar baralho. E o lugar dessa mulher, que no caso da mãe do meu pai, que foi uma mulher que se dedicou para a família, a vida toda para a família. E que eu, quando jovem, olhava e falava: nossa, mas que desperdício de vida, né? E hoje eu vejo ela com outro olhar, assim, com um olhar de uau, quanto ela fez, e o quanto ela aproveitou, e o quanto ela amou, e o quanto ela tinha sempre uma palavra de amor mesmo para dar para cada um dos netos, para cada uma das netas, para cada um dos filhos. O quanto ela foi cuidada até o dia que ela faleceu por todos os filhos, mantendo todos os filhos juntos e unidos, e a família unida, e o laço que ela conseguiu criar entre todos nós primos, por exemplo, né? Eu tenho 11 primos. Então, assim, minha referência mudou completamente, assim, sobre o que eu achava que era uma vida de sucesso e o que eu hoje vejo como uma vida possível e uma vida de amor, né? Que eu acho que esse é o lugar que a maternidade traz muito pra gente. O que é uma vida de amor mesmo? Uma vida dedicada ao amor. Porque você aprende o que é o amor incondicional mesmo, né? Você tá ali fazendo coisas que são, às vezes, absolutamente difíceis, né? E que, tipo, desde as coisas mais, assim, né? Limpar cocô, lidar com aqueles apegos e aquelas dores todas, mas ainda, né? O que a base disso tudo é o amor, né? E tem uma frase muito genial que é do Simon Sinek, que ele diz assim, que ele fala para os filhos dele: eu não gosto de vocês todos os dias, mas eu amo vocês o tempo todo. E eu acho que é por aí, porque assim, a criança tá lá te enchendo as paciências, você fala: cara, eu não tô gostando do que ela tá fazendo, mas eu amo esse ser. E como é que você resolve isso, né? E esse chamado, que eu acho que cada vez eu tenho sentido mais, mas de uma maneira mais bonita, para nossa adultez. Porque hoje eu vejo muitas mães, né, que tem muita dificuldade de impor limite aos filhos, porque quase que precisam da aprovação dos filhos como boas mães. E se a gente cai nesse erro de precisar de aprovação dos nossos filhos como boas mães, provavelmente a gente vai cair no erro de não dar os limites necessários que uma criança precisa para crescer, para ter autonomia no mundo, para poder, de fato, encarar os desafios que ela vai encarar sem que você esteja lá, porque a maior parte dos desafios da nossa vida, a gente sabe, a nossa mãe não estava do lado. Então, se a gente não preparar os filhos para lidar com esses desafios, eles não vão conseguir, né? Vão dar o jeito deles, vão tropeçar muito mais. E o que eu acho esquisito hoje em dia é que as pessoas acham que, ao não frustrar os filhos, elas estão preparando os filhos para se dar melhor na vida, mas é ao contrário, né? Quantas e quantas vezes o que a gente precisa é realmente saber lidar com uma frustração, saber lidar com uma insatisfação, saber lidar com a nossa tristeza, saber lidar com as nossas dores. E se eu, como mãe, acho que eu vou poder curar todas as dores dos meus filhos e não deixo eles lidarem com a própria dor, eu estou fazendo muito mal para eles. Inclusive na criação de autonomia, né? Tem uma frase que eles já decoraram, que eu falo muito, que é assim: quanto mais eu te ajudo a fazer uma coisa que você já sabe fazer, mais eu te atrapalho. Porque, vamos supor, tá lá tentando aprender a amarrar o tênis. Como é que dá um laço no cadarço? Primeiro, a gente sabe que isso demora mais tempo quando a gente está aprendendo. Então a mãe que vai lá na correria, quer que a criança faça tudo rápido, não deixa que eu amarro, porque tá sempre com pressa, e não dá o tempo da criança poder errar, poder fazer o nó, e tipo, ai, desamarrou tudo de novo. Lida com aquilo com humor, que sabe o quantas vezes ela tentou fazer algo para realmente ela ficar boa naquilo que ela faz. Se ela não permite que o filho ou a filha também erre, também tente, também se atrapalhe,
como que essa criança vai lidar depois com as coisas que vão vir, né? Então eu sinto que isso é algo fundamental, assim, hoje em dia, que muitos pais e muitas mães não estão deixando acontecer. Primeiro, porque não querem frustrar os filhos. Segundo, porque estão sempre apressados e não têm esse tempo, né, para poder permitir que aquilo aconteça, que o erro aconteça. E depois a gente vê crianças adoecidas e adultos adoecidos também, sem conseguir fazer isso que você falou. A gente coloca no mundo para ir embora, né, para depois deixar crescer sozinhos e autônomos, né? Sim, com certeza. E o quanto essa necessidade de aprovação do outro, né, às vezes do filho, está em você mesma não estar se aprovando, né? Não está em você mesma estar segura daquilo que você está fazendo, porque às vezes está muito conectada com aquilo que você está pensando sobre e que não está conseguindo não está conseguindo, assim, validar tudo que está todo mundo falando, né? Não está conseguindo seguir o que está todo mundo te dizendo que você tem que fazer. Então você se frustra e aí você está pedindo a validação de outra pessoa, né? Então, isso é muito doido, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando, que é a conexão com o lado mais instintivo da maternidade, com o eu não sei porquê, mas é isso que eu tenho que fazer agora. É desse jeito que eu vou fazer. E isso vale para as coisas mais simples, desde a criança não dorme e de repente você tem uma ideia que vem do nada e que você vai falar, cara, sei lá, vou fazer um carinho assim, e de repente você lembra de um carinho que você recebeu assim? Não. Você leu em algum lugar? Não, mas é um determinado tipo de toque que você sentiu que é aquilo que você tem que fazer. Ou vou pegar um lençol e vou passar no rostinho da criança e ela... Isso aconteceu com você? Talvez não, mas aquele instinto vem e você simplesmente sabe que é aquilo que você tem que fazer. Só que na sua cabeça tem 1 milhão de opiniões diferentes e você pensando em tudo aquilo que você tem que dar conta e que tem que corresponder, e você não permite que esse instinto flua, né? Aflore de você, porque você está muito preocupada. E aí, ao não permitir que isso venha, com essa certeza que você não sabe de onde, mas que você sente que é aquilo mesmo que você tem que fazer, você fica buscando a aprovação de uma criança. Né? Não é a criança que tem que te aprovar como mãe. A criança tem que ser apenas sua filha ou seu filho. É só isso que ela tem que ser. E ela vai ser sua filha ou seu filho questionando o que você está fazendo, às vezes fazendo birra, às vezes te dando carinho. Mas o que você pode esperar dela é só uma relação entre mãe e filha, nada mais do que aquilo. Né? E de novo, né? Outro dia eu estava meditando e estava preocupada com meu pai. Sentei e pensei assim, né, no meu pai, que tá... meu pai depois ficou viúvo, casou de novo, daí agora recentemente se separou, tá reclamando da solidão, né, tá envelhecendo. E eu pensei assim, nossa, mas meu pai não é problema meu. Sim, eu posso amar meu pai, posso tentar ajudar, mas ele não é problema meu. E tomara que os meus filhos um dia digam exatamente isso, mas minha mãe não é problema meu. Porque já vão ter todos os outros problemas da vida deles, né, para dar conta. Então, claro que a gente pode manter relações de cuidado e afeto e se preocupar, mas não nesse lugar de se responsabilizar pelo outro. De salvar o outro, né? De querer tirar o outro da situação ruim, né? Que tá... Não tem como, porque senão a gente vai estar vendo o outro como vítima, né? Exatamente. E aí, quando a gente colocou o outro nesse papel, ferrou. Imagina uma mãe que coloca o filho no lugar do salvador dela, que vai dar essa aprovação, que ninguém tá dando e ela quer que o filho dê. Coitado desse filho, né? Sim, com certeza. E o quanto adoecimento isso traz, né? Para a criança, para os pais. E para a sociedade, né? Sem dúvida, né? Porque é isso que a gente está formando, né? As pessoas que vão estar aqui daqui a pouco dando as diretrizes desse mundo, né? Isso. Se tudo der certo, vai ser melhor. Isso. E Mari, o quanto você percebe que esses momentos de autocuidado, esses momentos de relaxamento, esses momentos de conexão com outras mulheres, momentos de pausa são importantes dentro da vida das mulheres e das mães? E o quanto isso precisa estar na vida mesmo, assim, sabe? Dentro da tua perspectiva. Outro dia tava dando uma entrevista, né, e me dei conta, assim, né, tipo, eu tenho um ex-marido, um marido, 2 filhos homens, um pai, não tenho mais mãe. Então a minha vida é rodeada de homens
tempo integral, né? Com uma relação com as mulheres que eu preciso ir buscar, porque elas não estão dentro da minha casa, né? Não tem uma irmã que me liga todo dia, tem um irmão, né? Não tem uma mais mãe. Então, assim, o quanto a gente se fortalece nessa relação com as mulheres em pequenas coisas que só a gente vai entender. Porque eu não preciso explicar para uma mulher o que é a carga mental de ser mulher. Eu não preciso explicar para uma mulher o que é a carga mental de ser mãe. Eu não preciso explicar para uma mulher o que é a aflição de ver um filho com febre. Né? Eu não preciso explicar para uma mulher o fato de muitas vezes as crianças estarem com o ex-marido, mas ao mesmo tempo você ainda ter saudade e ser algo até dual de eu sinto saudade, mas eu também estou feliz porque a gente está tendo esse tempo aqui, possibilidade de tomar um café e relaxar. Tudo isso é muito óbvio para as mulheres. E esse lugar do conforto, da compreensão sem palavras, é um lugar de cura. Eu sinto que é um lugar que transforma a gente numa intimidade que traz um aconchego. Que muitas mulheres hoje em dia têm medo de pedir colo, mas esses encontros são o colo que a gente precisa. Outro dia a gente estava numa conversa, né? Tinha uma amiga minha que estava com medo, ela já tem mais de 40, já tem 2 filhos, e ela tinha trocado o DIU. E ela estava com muito medo de estar grávida de novo nessa troca que ela fez, ela não queria engravidar de jeito nenhum. E aí a gente se reuniu, algumas mulheres, para almoçar, assim, e ficamos falando bobagem, e ela contou desse medo dela e tal, não sei o que, ela, ai, gente, precisa ir no banheiro. Aí ela voltou e falou assim, gente, vocês não acreditam. Eu falei, claro que acredito, você ficou menstruada, né, desceu a menstruação. Ela, como você sabe? Eu falei, claro, só de confessar esse medo entre mulheres e se sentir num lugar seguro, você relaxou. Porque a gente fica na piração dessa história da aprovação, de buscar aceitação e do medo. E compartilhar com o marido dela que ela estava com esse medo não era suficiente para ela relaxar. Sim. Porque também tem isso. A gestação não impacta homens e mulheres no mesmo lugar. Essa transformação que a gente vive no corpo, essa cobrança que a gente vive pelo nosso corpo de muitos setores da sociedade, os homens nunca vão saber o que é. E sim, a gente pode se desapegar cada vez mais dessa cobrança, né? E pode se entregar cada vez mais, beleza, se eu ficar grávida de novo, vou ter a transformação, talvez tenha mais dificuldade de voltar para o meu peso. Mas para muitas mulheres isso não é tão tranquilo. Então, um homem não vai entender o que é isso, porque ele não vai passar, ele nunca passou, não tem como ele estar nesse lugar, não tem como ele viver essa experiência. E tá tudo bem. Mas que a gente possa encontrar entre nós um conforto e um aconchego de eu sei para quem eu posso contar, que vai me compreender integralmente. E foi muito bonito. Ela relaxou, a menstruação desceu, o sorriso dela foi incrível, assim. Que ótimo. Que ótimo. É isso, né? Eu precisei muito desenvolver esse trabalho de autocuidado comigo, percebendo o quanto a minha mente ela me colocava em lugares de comparação com várias outras pessoas desde a minha adolescência. Então, normalmente com mulheres? Normalmente com mulheres. Eu não tinha um bom relacionamento com mulheres, eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, porque ela foi a primeira pessoa que me colocou nesse lugar de comparação, porque é normal, né? Por que você não é mais como tal pessoa? Por que você, né? E por ter nascido uma mulher muito bela, então a minha beleza sempre foi uma razão de ser um ponto, assim, sabe? Algo para as pessoas falarem, algo para as pessoas criticarem, sabe? Sempre foi alguma coisa. Uma referência, né? Só que sou eu, entendeu? Isso sou eu, então mexeu muito com a minha psique, sabe? Então desenvolver esse lugar onde eu tive que construir uma mente forte e depois dissolver essa mente forte para um corpo relaxado, sabe? Para um corpo que se permite sentir prazer e não só ficar nessa coisa de ninguém entra aqui, a minha mente é super forte e eu consigo me defender, sabe assim? Mas também permitir com que as pessoas entrassem, com que tudo me atravessasse também, foi muito importante para eu poder realmente ter uma vida leve, assim, sabe? Para eu poder ter um negócio que hoje é um negócio amoroso. Eu poderia estar, assim, trabalhando muito e fazendo muitas roupas e crescendo várias empresas e colocando várias pessoas aqui dentro. Mas qual que é o sentido disso? Se hoje a moda é uma das indústrias que mais polui o mundo, se hoje a moda é uma das indústrias que mais coloca mulheres em comparação
em lugares onde elas não se sentem confortáveis com o próprio corpo, onde elas veem uma imagem que não é a verdadeira imagem da mulher, né? Então, eu tive que aprender a ir de ré, né? A engatar a ré e ir devagarzinho, respirando na presença ali, para conseguir construir o que eu vejo de futuro, né? Que eu vejo que cada vez mais é algo que vai na lentidão, na gostosura, na troca, assim, sabe? Então, eu sinto que quando eu posso colocar, além das peças, colocar através da poesia das palavras e das imagens, esse lugar onde a pessoa se sente também ali podendo relaxar naquela peça de roupa, ou naquele áudio, ou naquela, sabe, naquela experiência, isso pra mim é algo engrandecedor, assim, sabe? Porque eu vivo aquilo e eu sei que a pessoa tá vivendo aquilo também. Então isso me faz muito feliz, assim, sabe? Eu acho que é pra onde a gente vai como sociedade. Isso, as peças trazem muito isso, né? Esse lugar de, putz, estamos aqui, mas estamos despreocupadas com isso, e esse conforto, esse toque, que eu acho, por exemplo, na maternidade, uma coisa que eu nunca entendi, são aquelas mães que fazem festa infantil e colocam aquele salto, agulha, assim, pra ir no buffet, sabe? Que eu acho, assim, tudo um disparate. Eu falo, gente, mas como que se arrumam, né? Aquelas roupas apertadas para estar numa festa infantil, que você sabe que você vai ter que apanhar o brigadeiro que caiu no chão, assim, sabe? Que tem um momento que vai dar ruim aquele negócio, e que você vai estar no final, você vai estar acabada. Qual é o teu humor com uma roupa apertada depois de receber os convidados numa festa infantil, sabe? Sim. E mesmo qual é o teu humor quando você vai fazer coisas simples com as crianças, no shopping ou num passeio no parque, quando você não pode estar confortável no que você está vestindo, né? Com a liberdade de poder ter um corpo em movimento, porque eu acho que a maternidade coloca a gente muito em movimento. Sim. Seja pela demanda de energia que os filhos trazem, né? Seja porque às vezes você fica em posições esquisitas quando eles Sim. pulam em cima de você e você, né, precisa ali se adaptar àquele outro corpo que pula no seu corpo. Seja porque você vai conviver com mais ambientes diversos. E eu acho que isso tem muito de prazer na maternidade também, né? A curiosidade da criança e as relações que essa criança vai estabelecer com o mundo vão te colocar, tudo isso vai te colocar em outras relações também, em outras circunstâncias, em outras situações, em outros desafios. E se você não estiver pronta para viver isso no conforto da sua roupa, no conforto do seu próprio corpo, isso fica muito mais desafiador, né? Sim. Mas esse lugar da comparação, você sabe que tem um trecho, né, da Bíblia em que o meu terapeuta sempre fala, a tradução que eles fizeram é uma tradução errada. Porque, obrigada. Eles dizem assim, felizes os mansos. E, na verdade, a tradução correta é felizes aqueles que não se comparam e não competem. E esse lugar é muito difícil para as mulheres, porque a gente foi quase que ensinada, né, a se comparar e a também competir, seja pela inteligência, então tem que superar, sei lá, eu lembro de uma professora de matemática que eu tive, que quando eu cheguei na sala, primeiro dia de aula com ela falou assim, vamos ver, você é a irmã do Rafael? Vamos ver se você é tão boa quanto ele. Então era uma coisa normal dentro da sala de aula isso, né? Num colégio que era super, digamos assim, descolado em São Paulo, mas esse tipo de comportamento de uma professora. Seja quando eu encontro as minhas amigas, por exemplo, da escola, eu tenho uma certa angústia, assim, toda vez. Ai, seu cabelo cresceu. Nossa, mas qual foi a última vez que você fez botox? Nossa, não sei o que, não sei o que lá. Ai, nossa, mas você não tá mais pintando a unha? Não tô. Não faço mais botox. Sabe assim, então, esse lugar de bater o olho numa mulher e você sempre reparar primeiro na aparência dela é muito desconfortável pra gente, né? Poxa, não dá pra simplesmente lembrar que você quer um abraço dela antes de você reparar na roupa que ela tá vestindo, ou se ela tá com o cabelo com uns branquinhos que ela não tá deixando crescer de propósito ou não. É difícil, é treinar o olhar, né? Sim. Eu acho que é treinar o olhar da beleza. Porque o que é belo de verdade, assim, sabe? Se a beleza não tá realmente pairando em tudo,
E se ela não tá realmente transbordando, assim, às vezes você, exatamente, tá bela, sem nada, você se sente bela. E às vezes você precisa do seu botox pra se sentir bela. Mas assim, aonde que você tá olhando que a beleza é isso ou é aquilo, né? Aonde que dentro da sua cabeça isso é importante, assim. Você não tá seguindo, talvez, algumas das regras que estão dentro da sua cabeça, né? O quanto você pode estar presente com a pessoa e permitir que a beleza daquele momento mesmo te transborde, né? Que é esse ócio, né? Que é esse momento de relaxamento mesmo que você se presenteia, né? Durante a sua semana. E eu acho que isso a maternidade traz muito, assim, porque você vive uns momentos de muita beleza assim, na maior intimidade da tua casa, né? Aqueles momentos de beleza que não são testemunhados por ninguém, mas que você, seja porque no momento em que você cobriu o seu filho na cama, assim, e colocou o edredom para fazer um aconchego, você sentiu aquela beleza de amor transbordando dentro de você, seja porque de repente eles vão te falar algo que vai acender você de um jeito para a vida, para esse espetáculo que é a vida, que você nunca tinha parado para pensar, né? Eu estava lembrando de uma história outro dia que eles gostavam quando eles eram pequenininhos, de ficar pulando na cama. Ai, agora eu vou dar um pulo de leopardo. E ela pulava, ela dava um pulo de leopardo. Agora eu vou dar um pulo de leão, agora eu vou dar um pulo. E teve um dia que eu comecei a brincar com eles e falei outras palavras, que não bichos, que não animais. E aí eu falei assim, agora vamos dar um pulo de passado. E o João, devia ter uns 4 anos mais ou menos, ele virou, mamãe, o que é o passado? E de repente você tem um lampejo do seu dia onde você é colocada diante de uma reflexão absolutamente filosófica em que você vai ter que explicar para uma criança de 4 anos o que é o passado. E ao se perguntar o que é o passado, você pode perguntar para si mesma como seria a sua vida se você não soubesse o que é o passado. Se você não tivesse um passado de comparações, se você não tivesse as suas memórias tristes, os seus traumas, as coisas que te aconteceram e que você não gostou, os seus tombos, mas ao mesmo tempo que você não tivesse as suas memórias bonitas, que você não tivesse as lembranças daquelas pessoas que já passaram pela sua vida e transformaram a sua vida, como a gente seria sem o nosso passado? E aí, de repente, você se questiona, será que eu gostaria de viver sem passado? Às vezes a gente fala, nossa, queria tanto esquecer isso, queria tanto tirar isso da minha cabeça, mas será que se a gente tirasse tudo, a gente ia ser quem a gente é? Então, esses momentos, assim, eu acho que eles são tão lindos, tão belos, e que a gente não para pensar nessa beleza que está escondida ali no dia a dia, né? Entre um banho, uma comida, entre colocar na cama e uma conversa na mesa. Eu acho que é por isso, assim, que eu coloco no meu dia, eu busco ter beleza em tudo que eu faço. Então, assim, eu tô em casa, eu não tô em casa de qualquer jeito. Eu não tô em casa, tipo, com uma coisa rasgada que eu não gosto, me sentindo feia, mas eu tô em casa. Tipo, tudo ao meu redor, eu gosto de ver belo, de ver organizado, porque aquilo me lembra de quem eu sou também, sabe? Eu acho que isso é importante, assim. E eu vejo que as pessoas, quando entram também na minha casa e entram na minha vida, elas reparam isso e elas falam, cara, que legal, né? Se inspiram de alguma forma com isso. Tem a estética, né? A gente está num lugar aqui cheio de obras de arte, né? O quanto a estética, ela é, de verdade, uma força vital. Se a gente for pensar na natureza, né, o processo todo de crescimento das plantas, a geometria sagrada, tudo aquilo que a gente consegue identificar de padrões, as cores, a diversidade de espécies, o quanto isso é belo e o quanto isso é estético e o quanto isso faz bem para o nosso olhar, o quanto um horizonte aberto faz bem para o nosso olhar. E a gente acha que a beleza é outra coisa, né? É isso. Então, muito bom. Quer falar alguma coisa mais? Trazer alguma coisa, talvez alguma mensagem? Uma coisa que eu fiquei pensando é assim, a gente fala muito sobre a maternidade nesse lugar de maternar os nossos filhos, né? Sejam eles filhos adotados, sejam eles filhos nossos, sejam eles enteados que vão aparecer na nossa vida, né? Mas eu acho que tem um lugar na maternidade que é o quanto a gente pode se maternar, né? O quanto a gente
olha para a gente mesmo já numa idade adulta e percebe que essa linguagem que a nossa mãe falou com a gente, que o nosso pai falou com a gente internalizou, mas tem uma voz própria, minha, que é a minha mãe interna. Como é essa mãe? E é muito gostoso, porque a nossa mãe de fora, a gente não pode mudar. Ela é o que ela é o que ela foi, ela é aquilo que foi possível para ela ser. E também aquilo que a gente conseguiu interpretar dela, né? O que a gente conseguiu absorver dela. Mas essa mãe interna que a gente carrega e que todo mundo pode ter, homens e mulheres, né? Pessoas de todos os gêneros, é uma mãe que a gente pode mudar, e que a gente pode ir aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, puxa, minha mãe biológica não me deu carinho. Ou a pessoa que me cuidou não me deu carinho. Mas eu gosto de carinho, porque ao longo da vida eu descobri que eu gosto de carinho. E não é só um carinho intelectual, eu gosto de um carinho físico. Como eu posso buscar mais carinho na minha vida? Eu sendo a minha própria mãe, né? Eu posso me dar carinho, né? Ou eu posso ter pessoas e relações que vão me dar carinho. Como é essa mãe, essa voz interna que hoje consegue estar mais atenta ao meu próprio ritmo, que hoje consegue dar tempo para o meu tédio, para o meu ócio, para os meus vazios, dar tempo para que eu possa sentir, para que eu possa digerir os meus processos. Então eu sinto que isso muito através do autoconhecimento é algo que vai sendo possível da gente construir uma mãe interna mais saudável, independentemente da relação que a gente teve com a nossa mãe. E eu acho que essa é uma busca constante para que a gente possa ser mãe da gente também e não depender tanto dessa mãe externa. E aí eu falei essa palavra, né, do autoconhecimento, e tem algo que eu acho que eu não falei aqui, que para mim a maternidade foi um momento de maior autoconhecimento na minha vida. Mesmo que eu já fizesse meditação há muitos anos, é porque eu comecei a meditar muito cedo, mesmo que eu já tivesse ido para retiro, foi na maternidade que eu realmente comecei a entender quem eu era. Porque a maternidade, ela desabrocha situações em você, sentimentos em você, aspectos seus que você jamais imaginou que você tinha, até porque aquela situação não aconteceu na sua vida ainda, então você vai ter realmente a oportunidade de descobrir o novo. Mas a maternidade traz esse contato com o amor, e o amor conecta demais com essa história do autoconhecimento. O autoconhecimento a partir do amor, ele fica mais leve, porque nem sempre ele é fácil, né? Sim. Mas eu sinto que no amor, e a maternidade traz muito isso, o autoconhecimento ele pode ser uma transformação guiada, né? Exatamente, não só pela descoberta de um amor incondicional, mas nessa certeza de que a sua vida é servir. E que para servir ao outro, primeiro você tem que servir a si mesma, né? Então, para mim, a maternidade foi muito esse caminho de autoconhecimento, de descobrir um feminino que estava mais escondido, mais protegido, mais medroso, mais traumatizado, e de repente falar, uau, esse feminino pode vir para fora e pode conviver com o masculino que faz e que acontece, e isso pode entrar num equilíbrio, e eu não preciso também me conectar tanto com a minha autoimportância, porque tem algumas coisas aqui, né, 2 pessoas pelo menos no mundo que para mim, inclusive, são mais importantes do que eu e que eu daria tudo por elas. Então vai reposicionando o ego, vai reposicionando a sua autoimportância, vai reposicionando a sua necessidade de se mostrar para fora e vai criando uma conexão cada vez maior com a parte de dentro. Isso eu acho que é muito poderoso na maternidade também. Super. Da pele para dentro, né? Exato. Incrível. Obrigada, Mari.